E aí pessoal, beleza? Aqui é o Nerdjack falando e hoje nós vamos conversar sobre uma tecnologia muito utilizada hoje em dia e inclusive traz uma revolução para o mundo e indústria de jogos. Estou falando do óculos de realidade virtual. Mas antes, vamos para a nossa maravilhosa, fantástica, deliciosa vinheta! Os óculos de realidade virtual já são utilizados há algum tempo no mercado de jogos e tem crescido cada vez mais e principalmente nos jogos indie ele tem tido uma força muito importante, né? Uma tendência muito interessante. Mas será que vale a pena investir em jogos de realidade virtual no mercado de jogos aqui no Brasil? Vamos conversar um pouquinho melhor. Lembrando que estamos falando de óculos de realidade virtual e não estamos falando de realidade aumentada. Óculos de realidade virtual, ele te traz para um universo diferente e completamente imersivo. E realidade aumentada, ele mistura a realidade virtual com o mundo real. É uma tecnologia diferente. Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa coisa da realidade aumentada, que tem também umas opções muito legais e interessantes, mas dessa vez o foco são mais da realidade virtual, dos óculos. Os óculos de realidade virtual eles já estão há muito tempo no mercado, mas se eu disser que eles já estão há muitas décadas, já foram apresentados, o óculos de realidade virtual foi entregue na década de 90. Só que, de alguma forma, talvez um pouco por causa da tecnologia na época ainda não está preparada ainda para isso, eles não chegou a ter força. Sem falar que tinha suas variações, eles tinham uma luva que da Nintendo, se eu não me engano, tinha uma luva que eles usavam, tinha um controle e tudo, só que não era muito responsível, né? Tinha esse problema de tecnologia e também tem um problema muito significativo, vamos dizer assim, do óculos que se tinha na época, né? Ele causava uma dor de cabeça muito forte nos usuários que utilizavam. Então ele ficou adormecido, esquecido por um tempo. Com o evoluir da tecnologia, já conseguimos desenvolver com materiais melhores, com uma tecnologia mais avançada, somado com todos os gráficos de hoje em dia, ele criou uma força muito maior. E aí começou-se a sair o primeiro, que foi o Oculus Rift. Foi um ótimo início para o mundo dos jogos, mas por que se ainda questiona se vale a pena ou não fazer jogos de realidade virtual para os jogos hoje em dia? Bom, depende muito do público-alvo que vai ser utilizado. Esse é o maior problema, porque dependendo dos locais, não é tão fácil ter o acesso aos óculos de realidade. Dependendo do tipo de plataforma, depende de várias coisas. Por exemplo, comprar aqui no Brasil, quase ninguém tem um óculos de realidade virtual em casa. O mais barato que tu encontra, assim, pode variar, pode ser tu pode encontrar de 3 mil, 4 mil, 5 mil, tem de 7 mil, tem de 11 mil. Tudo isso? Tem de tudo, mas também tem que ver se é para computador, por exemplo. Se fosse testar, eu diria que o mais confortável de todos é o óculos de realidade do PlayStation 4. Ele é bem confortável, tudo. Só que é aquela coisa, ele é exclusivo do console. Ele tem essa... E nós sabemos que tudo que se aplica a console normalmente é mais caro do que para computador. Sabemos que o único problema não é só o fato do óculos ter essa dificuldade do preço. Ele tem também o fato de ainda não existirem jogos que tenham sido revolucionários para esse universo do óculos de realidade, assim. Então, temos que lidar com muitas coisas menores, coisas que tem que lutar. Tudo bem, vamos desconsiderar a questão do valor das pessoas terem e utilizarem óculos de realidade, dizer que isso se tornou fácil acesso e as pessoas têm. Tem que começar a procurar nichos que isso seja interessante. No Brasil, nesse caso, ele é muito interessante e tem crescido mais, um pouco na questão mais, vamos dizer assim, educacional e profissional da coisa. Ou seja, treinar funcionários, dar algum tipo de ensinamento para alunos. Por exemplo, existem instituições de ensino que tentam trazer isso para esse tipo de ensinamento. Por exemplo, uma metalúrgica
Para evitar que o funcionário acabe se machucando num treinamento para se preparar, ele poderia muito bem fazer uma parte utilizando o sistema de realidade virtual com óculos. Poderia evitar, por exemplo, como mexer em um determinado equipamento. Às vezes aquele equipamento ele tem um alto dano, então ele pode facilitar um pouco essa vida e minimizar os riscos de acidente. Até no próprio jogo, inclusive de treinamento profissional, ele pode simular um acidente, um problema acontecendo, para trazer para o futuro uma preparação. Vamos supor, tem uma emergência que o funcionário ele está preparado para aquilo. Então, temos que considerar todos os fatores. Isso aí estamos falando um pouco mais do Brasil. O Brasil ele tem essa preocupação mais ligada a essa questão do educacional para jogo. Educacional na minha área, profissional não é o que eu quero, eu queria fazer entretenimento mesmo. Eu acho legal tudo, mas eu quero fazer entretenimento. Qual deveria ser a minha ideia inicial? Qual deveria ser a minha tentativa? Se eu fosse apostar em algum estilo hoje, dizer assim, ó, o que tem mais força para óculos de realidade, eu diria que são os jogos de terror. Porque os jogos de terror, eles são muito, assim, eles trazem muito mais essa profundidade, vamos dizer assim, porque a gente não tem escapatória daquilo, né? E a tendência, quando a gente está jogando sem óculos, é desviar o olhar. Com óculos, pode virar o rosto e tal, fechar o olho todo mundo pode, mas, né? É mesmo? Tu sente mesmo como se estivesse, porque ele tá ocupando toda a tua área, é muito mais próximo de ti, tu sente muito mais como se fosse um filme mesmo, né? Ainda mais dependendo do nível de gráfico do jogo. É um nicho que tem crescido cada vez mais, mas tem que se analisar o seu foco, tem que ter foco e analisar o mercado que está se querendo atingir. Eu quero fazer um jogo que é para conscientizar as pessoas da natureza. Procura se tem público para isso, se vai ter patrocínio, se tem algum foco, se um momento é interessante. Não devemos esquecer também que se tornou um ótimo agregador para os jogos de exercício. Muitos jogos que fazem a questão da pessoa dançar, da pessoa se movimentar, simula esportes, boxe, arco e flecha, um monte de coisa. É muito legal. A pessoa se sente fazendo aquilo e às vezes no limite da sua casa. Às vezes a pessoa não tem condição de ficar saindo para lugares específicos. Às vezes a pessoa só tem condições de ficar, ou só quer mesmo ficar fazendo isso em casa. A pessoa se sente mais livre para praticar aquilo. Não podemos esquecer também que existe um nicho mais recente que também tem crescido cada vez mais, que são de jogos que seriam para celular. Eu utilizo aqui em casa um modelinho muito interessante que varia muito de valores, né? Esse aqui que eu tenho, que eu uso, ele paguei uns R$35, mas varia bastante, né? Depende da qualidade, tem os de papelão que são mais baratos, então varia bastante. É um mercado muito interessante, nesse quesito de ter o óculos, de custo de óculos, ele facilita. Porque o próprio celular ele já tem um movimentador, ele já tem o próprio giroscópio do celular identifica esse movimento que um óculos faria normalmente. Ele é bem interessante, né? Puxa aqui, adiciona o celular e a pessoa ajusta a lente, que ele tem uma lente própria aqui, né? E ele mesmo já faz essa substituição do óculos. É uma ideia muito interessante, porque o mercado de jogos com celular tem crescido cada vez mais. É um mercado que as pessoas têm muito mais facilidade, um celular com alto desempenho do que, como eu falei anteriormente, ter um óculos de realidade. É um pouquinho mais difícil do que fizesse para computador, porque daí tem que se preocupar um pouco mais se o celular ele vai aguentar determinado nível de gráfico, daí é um pouco mais complexo. Ele é bem mais próximo do público justamente por isso. Um exemplo disso é esse. Eu tenho esse aqui, eu utilizo para celular. Então é divertido, traz até uma imersão. Eu não diria que é exatamente a mesma coisa do computador,
né? Mas ele é uma opção muito mais pé no chão para as pessoas de hoje em dia. Quer fazer, desconsiderando isso tudo ainda quer fazer, tenta fazer um tom para celular. Quem sabe a tua chance de fazer de realidade virtual seja no celular. Hoje em dia tem sido tão mais fácil as pessoas acessarem as coisas assim. Quem sabe? Vai que a chance tá nele. Depois disso tudo, o que eu devo fazer? Eu devo ou não devo fazer um jogo? Primeiro, para o Brasil, se eu fosse dar opinião, ainda ele é muito fraco. Não tem ainda força o suficiente para empregar esse tipo de jogo. Vamos pensar mais no mercado externo, né? Vamos dizer assim, apresentar um jogo de uma maneira mais ampla. Temos que nos preocupar com, vamos dizer, basicamente 3 tipos. Que é o jogo para entretenimento, o jogo que é para educação ou profissão e o terceiro que é o jogo para exercício. Esse é basicamente são os 3 focos que, no caso entretenimento, eu vou botar mais assim, no caso terror, botaria para educação, no caso mais profissional, no caso de treinamento de funcionários para uma empresa. Deveremos lembrar que no Brasil já se tornou obrigatório a utilização de realidade virtual para fazer a carteira de motorista. E tem também o de exercício. São 3 opções muito interessantes que, se a pessoa conseguir adaptar, encontrar um público-alvo que tenha força nisso, pode ser que dê muito certo. É divertido, traz opções variadas muito interessantes, mas tem que se fazer uma pesquisa antes, é muito importante. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Foi mais uma troca de ideia com vocês sobre essa tecnologia. Se vocês acharem que eu preciso mais de alguma coisa, não esqueçam de comentar. Eu vou estar aqui prestando atenção no que vocês estão dividindo com a gente. Vou estar atento e qualquer coisa estamos aqui, beleza? Não esqueçam de curtir, de compartilhar e não se esqueçam de se inscrever. Oh yeah! Nerd Jack desligando.